oposição desafiante, onde a criança tem comportamento opositor, se nega a fazer o que a gente está pedindo, desafia assintosamente a autoridade, tem dificuldade em lidar com suas emoções, dificuldade em lidar com suas frustrações. Essas são algumas características. Mas tá bom, você tem essa criança, uma criança que tem esse perfil aí na sua casa, na sua escola, e faz o quê? Como é que a gente pode ajudar essa criança a se desenvolver melhor e a ter respostas mais assertivas diante do mundo? Vamos lembrar que uma criança que tem um comportamento opositor, ela desestrutura o ambiente que está em volta, seja a família, seja a escola, seja as outras relações sociais. Então a gente também precisa orientar as pessoas que estão à volta dessa criança. Tem algumas dicas que podem facilitar. Quando uma criança com TOD tem um perfil de desorganização emocional, ou seja, uma criança que explode, inclusive podendo gerar dano ao ambiente, ser violenta verbalmente também, ela dá pequenos sinais, muitas vezes. Ela dá esses pequenos sinais que ela vai se desorganizar. Quando a gente consegue capturar esses pequenos sinais, a gente consegue trazer ela de volta, sem que essa criança exploda. Essa é uma dica. Segunda dica é: vamos analisar e perceber se tem algum padrão, se tem algumas situações em que a criança sempre, ou na maioria das vezes, vai ter um comportamento disruptivo e opositor muito importante. E aí a gente pode antecipar essas situações para a criança. A gente vai dizer, olha, toda vez que a gente pede para você fazer o dever de matemática, você tem uma dificuldade, você tem um comportamento negativo, você explode. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui um dever de matemática, mas você pode fazer depois de ir no parque, enfim. A gente antecipa para a criança uma situação que é difícil para ela e pensa junto com ela como a gente pode fazer para que ela consiga executar o que é importante. Uma outra questão é, muitas vezes essas crianças ficam irritadas até por conta de estímulos sensoriais, tá certo? Mas se só acontece por estímulo sensorial, a gente tem que pensar em outros aspectos, tá? Eu tô falando que pode contribuir. Então, ambientes muito caóticos, muito desorganizados podem contribuir para que essa criança também se desorganize internamente. E aí a gente tem que pensar nessa organização também, né, externa. Uma coisa que ajuda muito a criança com TOD é organização de rotina, porque fica mais fácil ela saber o que ela tem que fazer e a gente precisa mandar menos. Então, se ela participa da elaboração da rotina, melhor ainda, fica mais fácil ela aderir. Outra dica importante, tom de voz. Tom de voz que a gente usa para pedir alguma coisa para a criança, a gente precisa tomar cuidado. Se for um tom de voz muito autoritário, muito grosseiro, reduz as chances dela fazer o que a gente quer e aumenta as chances dela ter um comportamento disruptivo. Bem, essas são só algumas dicas, existem muitas outras dicas que a gente utiliza na clínica para poder ajudar famílias, escola e a própria criança a se desenvolverem dentro desse quadro psiquiátrico, né, que é o transtorno de oposição desafiante. Tem perspectiva de mudança, a gente nunca pode esquecer disso, tem como melhorar, tem como a gente criar um vínculo com essa criança, desenvolver as relações e nisso ela vai melhorando de pouquinho em pouquinho. É preciso ter paciência em quadros de TOD, porque é devagarzinho mesmo que essas pessoas vão melhorando.